Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 de LPT1 e nós iremos tratar hoje sobre variações linguísticas. Eu vou apresentar para vocês agora uma aula sobre os tipos de variação linguística, tá bom? E as modalidades. Vamos lá? Então, gente, a variação linguística significa que a língua portuguesa ela passa ela está sempre em constante movimento e ela passa por um dinâmico processo de inovação e mudança. A língua ela é como se fosse um ser vivo. Ela não é estável, ela sofre a influência de diversos agentes. Se nós levarmos em consideração a própria história do Brasil, por exemplo, nós teríamos como base diversos momentos da nossa história, né? Desde a chegada dos portugueses, a importação de escravizados africanos, bandeirantes, descoberta do ouro e os dias atuais. E isso retrata um longo processo do tempo e também retrata diferentes camadas da sociedade que vão mudando a cada momento histórico e que apresentam como se fossem camadas multifacetadas. E essas camadas, elas abrigam grupos de diversas origens, de diversas ocupações, de diversas formações e de diversos costumes, né? E é lógico que essas variáveis elas são aplicadas a diferentes sociedades também, não apenas as brasileiras, porque todas as sociedades elas são heterogêneas, né? Heterogêneas. Então, essas sociedades elas variam de acordo com dois pontos de vista. Quais são eles? O primeiro é do ponto de vista diacrônico, ou seja, elas mudam ao longo do tempo. A palavra diacrônico ela vem do grego e dia quer dizer ao longo de. Então, diacrônico ela se transforma ao longo do tempo. E sincrônico, que sim no grego quer dizer justamente, né, no mesmo. E quer dizer que essas variedades, elas mudam não de acordo com o tempo, mas do ponto de vista, elas permanecem no mesmo momento histórico, mas elas apresentam diferentes realidades simultâneas, no mesmo tempo, tá? Então, diacrônico é de acordo com o tempo é que vai determinar essas modificações, e o sincrônico não, tá todo mundo no mesmo tempo, mas em realidades diferentes. Então, se nós sabemos que as sociedades elas são diferentes e que a língua ela é uma expressão da sociedade, obrigatoriamente a língua também vai ser diferente. Elas também vão apresentar graus de variação. Assim como a sociedade apresenta graus de variação, a nossa língua também apresenta graus de variação. Então, as variações linguísticas, elas também podem ser de diversos tipos, assim como a sociedade, as variações também podem ser, né? Então, nós podemos falar de dois grandes grupos de variações, as variações diacrônicas, né? A variação diacrônica e a variação, essa variação diacrônica, ela também pode ser chamada de variação histórica, tá? E as variações do tipo sincrônicas, né? Que eu botei aqui no singular, variação sincrônica, que quer dizer variação. Gente, mudei aqui. Pronto, consegui consertar. Então, a gente pode ter a variação sincrônica, né? Que a variação sincrônica, que foi a que a gente falou, que é aquela variação que está todo mundo no mesmo espaço histórico, no mesmo tempo, mas que também pode se dividir em outros grupos. Então, esse tipo de variação pode ser dividido em a variação diatópica, que diz respeito às variações relacionadas à região
onde o falante nasceu, onde o falante mora, né? Que vem do grego topos, que quer dizer lugar. Temos a variação diastrática, né? Diastrática, que vem do latim stratum, que quer dizer camada, que se refere às variações relacionadas a camadas ou grupos sociais às quais pertencem o falante. Então, diastrática é essa variação referente à camada social ou grupo social do falante. Temos a variação do tipo diamésica, que vem do grego mesos, né? Mesos, que quer dizer meio, que são aquelas relacionadas ao meio pelo qual se dá a comunicação, o meio oral ou o meio escrito. Então, a depender do meio, da forma como essa língua, essa linguagem ela é transmitida, isso vai variar. Então, nós falamos de uma forma e escrevemos de outra. Então, isso é uma variação diamésica. E temos a variação do tipo diafásica, que vem do grego phasis, que quer dizer modo de falar, que são aquelas relacionadas ao estilo, né, gente? Cada um tem o seu estilo de fala, né? O mesmo falante, ele é capaz de expressar diferentes modos. Ele pode ser mais formal, mais informal, mais simpático, né? Então, são as variações dentro... A mesma pessoa pode variar o seu estilo de fala, a depender do contexto, né? Com quem ela está falando, quando ela está falando. Então, essa é a variação diafásica. Então, gente, nós não vamos nos ater muito na variação histórica. Eu vou só fazer um breve resumo para vocês e falar das 4 principais fases da evolução da língua portuguesa, né? Que a primeira seria ali a introdução do latim vulgar, que foi quando, ali mais ou menos, o primeiro século, né, ao 3º século depois de Cristo, quando as populações da Península Ibérica elas aprenderam esse idioma, né, por conta dos soldados romanos, e em seguida, ali no século VIII, mais ou menos, elas vivem de maneira isolada, né, elas se isolam e aprendem as línguas chamadas de romances. Após esse período, no século XIII a XIV, né, vem ali o galego-português, que é o que surge antes da língua portuguesa mesmo, né? Ele emerge como uma língua nacional do recém-criado Estado português. E, por fim, no século XV e XVI, a língua portuguesa finalmente ela é relatinizada e ganha uma norma padrão, tá? E já no Brasil nós temos no começo a língua tupi, né? Que seria, claro que existiam diversos idiomas, diversas tribos, mas existia uma fase em que predomina essa língua do tupi-guarani, que a partir de 1757, essa língua ela fica proibida de ser utilizada. Então, inicia-se uma fase de relusitanização linguística, ou seja, a língua brasileira ela passa por um reforço relusitano, né? O lusitanismo ele é empregado no Brasil. Isso é acentuado com a vinda da família portuguesa para o Brasil, família real, em 1808. Paralelamente, a nossa língua ela vai receber influência também das línguas africanas e mais tarde de idiomas europeus e também orientais com a chegada dos trabalhadores imigrantes. Então, como nós dissemos, ali por volta do século XV, né, nós falamos que os portugueses eles sentiram a necessidade de estabelecer o que eles chamaram de norma padrão da língua portuguesa. Ora, a língua de uma população, ela tem um feixe de variedades. E com o português desse século também não era diferente, né? Existiam numerosas variedades regionais e sociais, que essas variedades elas coexistiam no país. E os responsáveis pelo estabelecimento dessa norma, eles decidiram
contemplar todas essas formas seria impossível, né? De modo a obter uma uniformidade. Por isso, para que eles precisariam fazer uma seleção. O que é que eles iriam selecionar que seria a norma padrão? Eles não poderiam utilizar tudo, tudo não podia, porque a variedade era muito grande. E como é que seria feita essa seleção para formar essa norma padrão? Bom, como é de se imaginar, né, os políticos e intelectuais dessa época, para elaborar essa norma, eles não iriam lá selecionar as variantes populares, as variantes praticadas pelas camadas mais populares, né, e mais pobres, digamos assim, da sociedade. Ao invés disso, o que foi que eles fizeram? Eles selecionaram as camadas que tinham um status econômico, socioeconômico mais elevado. Ou seja, a elite. Foi a partir da elite cultural do país que é estabelecido a norma padrão da língua, de todas as línguas. A gente está falando da língua portuguesa, né? Por isso, tal forma também é chamada de norma culta. Norma padrão ou norma culta. Em referência ao fato de que pelo menos se supõe que seja, praticada por grupos sociais que sejam cultos, né? Como se as pessoas que fossem de uma camada socioeconômica mais elevada fossem necessariamente mais cultas, que a gente sabe que não é o caso. Na maioria das vezes é isso que acontece, mas não é a regra geral. E temos aí uma grande controvérsia, né? Que é em relação à linguagem, ao português praticado no Brasil, que nós sabemos que ele se afasta do português de Portugal. Por quê? Por que ele se afasta isso? Porque os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos, digamos assim, ditados pela norma culta, pela qual nós nos baseamos, são hábitos da gramática europeia, né? São baseados nesses falantes cultos europeus. E nós não temos uma norma própria. Nós não temos uma norma própria. Isso foi questionado já por José de Alencar no século XIX. José de Alencar já questionava, ele defendia que fosse estabelecida uma norma padrão brasileira, que fosse independente da lusitana. Só que isso não ocorre. Porém, foram vencidos por escritores e gramáticos muito conservadores, como ainda existe, né, que defendiam uma certa obediência, olha só, uma certa obediência aos padrões portugueses, que desde aquela época eles são vistos como os padrões corretos, né? Eu vou até colocar isso aqui entre aspas, os padrões corretos, os padrões que devem ser seguidos. E desde então há uma imposição que eles sejam praticados no Brasil, né? Inclusive pelas camadas menos escolarizadas, né? E é um absurdo isso. Então, por nossa gramática, a nossa norma, a que é aceita no Brasil, ela é plasmada com essas gramáticas de hábitos europeus, né? Daí surge essa quantidade de que a gente chama de erros de português aqui, entre aspas, né? Porque, claro, se ela está baseada numa gramática lusitana e a gente se distancia dela, como nós já vimos, por diversas coisas, né? Por diversos elementos, por distância geográfica, distância social, enfim, são tantas variáveis que nos separam dessa norma portuguesa que era inevitável que houvesse divergência. E aí, daí as pessoas dizerem que a gente está errando no português. A gente vai na próxima aula falar sobre preconceito linguístico, tá? Só para a gente fazer uma base aqui. Então, inclusive, assim, até falantes ditos como cultos, eles erram, né? Por quê? Porque não coincide com a sagrada... Erra aí, gente, entre aspas, tá? Por quê? Por que erra? Porque não está coincidindo com essa consagrada norma padrão portuguesa, né?
que está baseada nas adaptações da língua de Portugal. Por exemplo, em português, a nossa colocação pronominal, a gente fala, me passa seu WhatsApp, né? Em Portugal, isso não seria falado dessa forma, por conta desse pronome tá aqui, quando na verdade ele deveria ser uma ênclise, né? E não uma próclise. Então, vocês lembram disso? Então, em Portugal seria passe-me seu WhatsApp. Só que a gente aqui, isso hoje é considerado correto, inclusive na forma escrita. Claro, numa forma escrita do tipo informal, né? Para você falar de um diálogo informal. Porque a gente ainda vai lá na gramática usar as regras de colocação pronominal portuguesa, né? Da próclise, ênclise e mesóclise. Então, quem fala isso, você pode dizer que essa pessoa que fala isso é uma pessoa que não tem, que é uma pessoa inculta? Não. Intelectuais, pessoas que têm domínio da norma padrão, falam dessa forma. Mas não é uma norma culta, digamos assim. Mas também não é inculta. Então, só por uma questão de nominação, a gente vai chamar de norma padrão, tá? E não de norma culta. Porque a norma culta seria como se, inclusive, os cultos e os intelectuais não fizessem esses tipos de erro, entre aspas, tá? Que não é erro, é apenas o português brasileiro que ainda é subserviente às determinações europeias e eurocêntricas. Então, nós que já passamos aí muito rapidamente pela essa questão da variação diacrônica, né, do tempo, em relação ao tempo, falamos muito rapidamente, porque não é esse o nosso foco, é só para que vocês entendam que existem esses dois tipos de variação. Nós vamos agora nos ater aos tipos de variações sincrônicas, né? As variações sincrônicas, nós já falamos das diacrônicas e vamos para as sincrônicas. E a primeira delas, nas quais nós vamos, a primeira delas seria a variação diatópica, que nós já falamos anteriormente, que ela se refere à variação que está ligada à região, tá? A região. Região de quê? Onde o falante nasceu ou onde o falante mora. Ou onde o falante mora, tá? É a diatópica. Como nós vimos no vídeo, né? A variação do R retroflexo, nesse R caipira que a gente chama, que tem nas zonas rurais de São Paulo, né? Que eles falam muito porta, é o chiado do carioca, festa, arroz, né? Isso são exemplos de variação diatópica de pronúncia, tá? Então, temos as variações diatópicas de pronúncia, temos as variações diatópicas de morfologia ou sintaxe. Por exemplo, se você vai para a região ali de Pernambuco, eles falam muito tu visse, né? Tu visse isso ao invés de tu viste. Isso é uma variação regional, é um regionalismo, né? Tu fazes, que também é usado muito no sul do Brasil, Santa Catarina, tu fazes, que é uma concordância regular, né? Por quê? Porque são áreas que têm histórico de colonização açoriana, né? Ali em Santa Catarina e no Rio. Então, como tem essa influência dos açorianos que colonizaram aquela área, tem muito o uso de tu viste, tu fazes, né? Essa concordância dessa forma. Temos também, gente, a variação do tipo de vocabulário, a variação vocabular, que é, por exemplo, de palavras que são faladas diferente. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós falamos que é tangerina, né? Só que você vai para o Sul, essa mesma tangerina vira bergamota. E se nós formos para São Paulo, essa mesma tangerina vai virar mexerica.
e é a mesma coisa. Então, tem uma variação no vocabulário. Você pode me perguntar, Kaline, qual é a aceitação dessa variação diatópica na sociedade? Né? É ok você, é correto você falar dessa forma? Eu não gosto nem de usar essa palavra correto, mas como é que isso é visto? Bom, o fato é que em algum lugar nós detectamos que essas variações, elas são sim estigmatizadas, tá, gente? São estigmatizadas porque elas se referem justamente a diferentes camadas, né? Camadas sociais. Então, os falantes, os falares, né? As formas de falar, o falar rural e o falar urbano. Então, quando eu falo uma palavra, principalmente do Nordeste, você pode perceber, né? É bem estigmatizado, é bem caricatural na novela, quando a gente vê na TV, né? Então, eles fazem uma representação exagerada até desse grupo social. Por quê? Porque isso é uma forma de estigmatizar essa fala, esse falar rural dessa camada da sociedade. Então, esse falar da periferia, esse falar da zona rural, ele ainda é associado a uma camada social que não teve acesso à escolarização, né, a serviços de escolarização e tinha uma escolarização precária. E isso gera um estigma, né? Porque elas estão relacionadas a camadas de menor renda e de menor escolarização. Essas marcas de fala rural, né? Às quais eu estou me referindo. Vamos agora para o segundo tipo de variação sincrônica, que é a variação diastrática. Vocês lembram o que é a diastrática? É a variação do tipo camada social, tá? Nós vimos a primeira, que era a variação diatrópica, que era regional, que também, de uma certa forma, tem uma interseção com a camada social, mas essa aqui é a camada social, a diastrática, né, que vem de stratum. Então, se a gente vê por aí pessoas falando frases que remetem a um tipo de grupo, a um tipo de categoria social, por exemplo. E aí, mano, tá ligado? Né? Ou então, se alguém falar, companheiros, nossa luta não acabou. Então, se eu falar assim, precisamos alinhar o escopo do projeto à estratégia da empresa. Então, vejam que são 3 falas que se referem a 3 tipos diferentes de extrato social, né? Então, se eu falar essa aí, e aí, mano? E aí, mano? Só isso aqui. Só isso aqui você já é capaz de fazer algumas inferências. Você é capaz de deduzir algumas características, o nível de escolaridade, você é capaz de deduzir a faixa etária da pessoa que fala isso, o sexo não, né? O gênero não, mas enfim, né? O fato é que o grupo social, o fato é que, a depender do que você fale, você é capaz sim de detectar qual é a camada social que você pertence, né, gente? Vamos para o terceiro grupo, que é o grupo, o terceiro critério, né? O tipo de variação sincrônica, que é o do tipo da diamésica. Diamésica que vem do modo, né? Se é oral ou se é uma variação da escrita, tá? Oralidade ou escrita. E uma das confusões que as pessoas mais cometem, gente, é acreditar que oralidade é sinônimo de escrita. Que aquilo que eu falo, eu posso simplesmente traduzir para a escrita. E isso não é verdade, porque existem situações, principalmente situações da vida acadêmica e da vida profissional,
que eu preciso me expressar oralmente, inclusive de maneira formal. A oralidade dentro da academia, ela também requer que eu tenha uma oralidade formal, tá? É claro que nós sabemos que a oralidade ela tem características que a distinguem da expressão escrita. Eu não falo do mesmo jeito que eu escrevo. E a principal delas diz respeito aos momentos de produção e recepção. Produção e recepção. Como assim, Cauline? Quer dizer que quando eu estou falando, a minha produção ela é diferente de quando eu estou escrevendo. Eu não tenho uma defasagem na oralidade quando eu estou falando. Eu penso e já falo, né? Já no momento da escrita, existe uma defasagem. Então, na escrita, existe uma defasagem. Eu falo e eu penso, escrevo, eu reflito, eu tenho mais tempo para colocar aquilo, para materializar o que eu pensei. Na oralidade, a defasagem não existe, né? Ela não existe. Outra coisa também é entre o tempo de produção e o tempo de recepção. Quando eu falo, você já escuta na mesma hora, né? Eu já estou falando com vocês na mesma hora você já recebe aquilo que eu produzi. Na escrita você pode demorar mais, eu vou ter que escrever, eu vou editar, eu vou publicar. Então também tem esse período aí, né? Até para você negociar o sentido, né? Quando você escreve, você relê e diz, será que isso faz sentido? Então você tem mais tempo. Já na fala, não. Por isso que quando você fala, a pessoa diz, o que é que você quis dizer com isso? Aí você fala, eu quis dizer isso. Então você pode fazer uma negociação de sentido na oralidade. Na escrita, por isso que você tem que ter mais cautela na escrita. Cautela, porque na escrita você não terá uma pessoa para dizer que não entendeu, né? A negociação de sentido na escrita, ela não é feita ad hoc, ela não é feita na hora. E quando a gente está falando com alguém, né, gente, além do que a gente está dizendo na oralidade, nós também temos a linguagem não verbal, que é uma linguagem que nos ajuda. Às vezes você está falando, né, e você olha para a pessoa e ela está com uma cara de ponto de interrogação. Então você já sabe que ali o que você falou não foi entendido. O sentido não foi compreendido. Então, você é capaz de complementar o sentido, né? Você para e você refaz o que você disse, você parafraseia o que você disse e tudo. Tudo isso na oralidade. A oralidade, ela te dá vários recursos de você negociar o sentido. Kaline, na escrita? Bom, a escrita não conta com esses expedientes, ela não conta com essas facilidades. Né? Então, o autor ele precisa prever as dúvidas, prever os questionamentos e tudo que pode causar no seu leitor. Então, ele precisa se colocar no lugar do seu leitor, tá, gente? Isso é muito, muito, muito importante. Lembrem-se disso. Na escrita, não tem você lá para dizer, tá vendo isso aqui que eu escrevi? Eu quis dizer isso. Você não tem esse luxo. Você tem que prever as dúvidas do seu leitor. Porque o seu leitor, ele só vai contar simplesmente com o que foi escrito, para recuperar esses sentidos e esses significados que você tentou construir. Então, a escrita, ela tem uma vantagem, né? Você tem mais tempo para você fazer o que você fazer, produzir, pensar, retocar, polir, editar, apagar, né? Então, a escrita, ela te dá essas possibilidades. Talvez seja por isso que as pessoas tendem a ser até menos tolerantes com os erros de escrita, né? Então, você pode perceber, quando as pessoas elas escrevem algo que não foi, né, que não está legal, as pessoas são muito mais intolerantes do que quando a gente fala algo
que não soou legal. Por quê? Porque você teve tempo. Você teve tempo para rever tudo isso. Então vamos ver algumas das diferenças entre eles. A oralidade, ela tem um momento de produção e recepção, são simultâneos, né? A produção e a recepção, elas são simultâneos, enquanto que na escrita não, né? Não há essa simultaneidade. Há uma diferença no tempo entre o momento da produção, né, e o da escrita. Outra coisa é que na oralidade você pode voltar atrás e rever o que for dito. E na escrita é possível revisar o texto quantas vezes for necessário. Quer dizer, na oralidade você não pode voltar atrás e rever. E na escrita você pode fazer essa correção, né? Na oralidade você não pode consultar fontes. Consultar fontes. Né, fazer consultas. Já na escrita você pode. Você pode, aqui você não pode. Na oralidade, você tem um predomínio de frases mais curtas e simples. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. E na frase escrita, você teria, né, um pouco, tende a ser frases mais longas e complexas, do tipo: olá, pessoal, para a primeira aula está prevista uma revisão dos fundamentos, tá. Então, você tem um outro tipo de frases, são frases mais longas, mais complexas. No tipo da oralidade, a gente também tem um predomínio da voz ativa. Vamos revisar os fundamentos de cálculo, né? A voz ativa. Enquanto na forma escrita, nós também usamos com mais frequência a voz passiva. Serão revisados os fundamentos de cálculo, tá? Então, em português, a gente usa muito a voz passiva na escrita. Também tem as frases quebradas, né? As frases truncadas que você fala, né? Por exemplo, essas optativas precisa fazer o pré-requisito primeiro, né? Então, vamos revisar os fundamentos de cálculo. Está quebrado, né? E na escrita você tem que ter uma maior linearidade da composição das frases. Você fala: para que isso seja necessário, vocês precisam realizar esses pré-requisitos, entende? Então, na quebrada você entende, né? Na escrita, porque você está falando. Agora, na escrita, não. Você não pode, você tem que ter uma linearidade, certo? Então, é quase, gente, como se fossem idiomas diferentes, escrita e oralidade. Vamos agora para o último tipo, para a última variação do tipo sincrônico, que é a mais importante, né? É o que culmina tudo que nós falamos até agora. É o que dá o sentido prático a tudo que nós estudamos, que é a variação diafásica. O que é que quer dizer isso? Que é aquela que diz respeito ao registro formal e ao registro informal, tá certo? E para isso é muito importante a gente falar da noção de registro, tá? E registro é justamente a variante condicionada pelo grau de formalidade da situação comunicativa. Por exemplo, um jovem, se ele estiver acostumado a você falar: tá ligado, né? Tá ligado? Ele não vai falar isso para um professor na sala de aula. Por quê? Porque ele sabe que o registro de sala de aula é um registro formal, né? Então, ele deve evitar essas formas da oralidade para aquela situação de formalidade. Então, o registro, ele é que vai determinar se eu vou usar uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Então, vejamos, por exemplo, gente, que há um contínuo de formalidade, de informalidade até formalidade, que também isso pode variar de acordo com a modalidade, se é modalidade oral ou a modalidade escrita.
Por exemplo, vamos ver aqui esse contínuo, né? Se você tiver uma conversa familiar privada, isso é considerado, é pessoal, e ele está aqui, ó, no menos formal, ele está aqui na ponta do menos formal dessa escala. Já se você for ter uma conversa entre amigos, ele continua aqui nessa modalidade da informalidade, e ele está aqui, ó, no informal. Tá, agora eu vou ter uma conversa com colegas de trabalho que não são muito íntimos. Então você já vai do informal para o semiformal. Agora, se isso for uma conversa, agora se for uma carta, né? Então, veja que tem duas formas. Pode ser se for uma conversa, é familiar. Se for um bilhete na geladeira, é pessoal. Se for uma carta a um amigo, é informal. Se for uma conversa, é casual. Se for uma carta comercial, ela é do sentido semiformal. Se for uma conversa, é uma conversa coloquial. Se for uma conferência, uma palestra, você já entra no registro formal. Se for uma correspondência, também já é formal, né? Agora, no hiperformal é o quê? Uma sentença judicial, né? Geralmente a linguagem jurídica, ela usa muito da modalidade da hiperformalidade. E um oratório, um sermão também, né? Ele também é um oratório, ele tem essa característica. Então, veja que a modalidade oral e a modalidade escrita, elas têm esse contínuo que vai do menos formal ao mais formal. E onde é que vocês acham que fica a linguagem acadêmica? Ela fica justamente aqui, né? Na linguagem formal. Nós estamos aqui, tá bom? Então, gente, em relação à variação linguística, é esse vídeo que nós vamos utilizar como base e o outro vídeo que nós vimos também sobre as reportagens da variação linguística no Brasil, tá bom? E a gente vai agora fazer um exercício.